Boa tarde, queridos alunos, como é que vocês estão? Hoje estamos aqui para iniciar mais uma aulinha de História, certo? E hoje eu quero que vocês prestem muita atenção, porque é conteúdo novo, tá? São histórias novas para a gente aprender, e é preciso que a gente escute bem, preste bem atenção, certo? A página do livro é a página 281 e é muito importante que vocês acompanhem a leitura e a explicação para que vocês entendam um pouco da história. Essa história é muito importante, porque ela trata dos primeiros povos que habitaram o Brasil, tá? Que é o nosso país de origem. O título do nosso conteúdo é Os Primeiros Habitantes do Brasil, tá? E aí a gente vai observar inicialmente no livro as pinturas feitas milhares de anos atrás. Observem que nessa página que vocês estão estudando tem a imagem de pinturas feitas há milhares de anos atrás na Serra da Capivara, tá certo? Então vamos acompanhar o texto para a gente entender um pouco mais, ok? O texto inicia o seguinte: você já viu alguma pintura como esta mostrada na foto? Esta imagem é de uma pintura rupestre feita em alguma parede de pedra, caverna ou montanha ao ar livre, tá? Então alguém há muitos anos atrás fez essa pintura. Foi alguém que ainda não sabia escrever, não sabia nenhuma técnica dessa que nós temos hoje para se comunicar, para deixar registros, não existia fotografia, nada disso. Tá? Então, de alguma forma, eles conseguiram fazer essas pinturas e elas identificam muito bem que povos eram esses que viviam aqui no Brasil. Tá? Então, vamos acompanhando a seguir. Mais adiante, o texto vai dizer o seguinte: não parece um grafite moderno desses que são feitos em muros e paredes nas cidades? O que vocês acham? Entretanto, as pinturas rupestres têm milhares e milhares de anos e foram feitas pelos primeiros seres humanos. Os desenhos da imagem acima foram feitos no Brasil, na região onde hoje é o estado do Piauí, em um local chamado Serra da Capivara. Lá existem centenas de pinturas com mais de 20 mil anos de idade. Isso quer dizer que essas pinturas foram feitas pelos antepassados dos povos indígenas que viviam naquele local. Então, os índios, que nós já sabemos que foram os primeiros povos a habitar o Brasil, quando os portugueses chegaram aqui. E, no caso, os antepassados desses índios, tá? Pinturas que eles datam com mais de 20 mil anos. Vejam só. Aí eu faço a seguinte pergunta, tá do lado do cachorrinho essa pergunta. Em sua opinião, por que os seres humanos daquela época faziam esses desenhos? Como eu havia dito para vocês, as pessoas da época elas não sabiam escrever, não existia fotografia, então era a única forma de registrar algum momento, alguma coisa importante para eles, entende? Então esse registro ele era importante para os povos porque era uma forma de registrar a história, de registrar os momentos deles, que hoje nós temos o quê? O celular, nós podemos escrever, certo? E antigamente eles não tinham esses recursos, certo? Então, continuando, a próxima parte da história é o seguinte: havia inúmeros povos indígenas, tá? Então, vamos acompanhando o texto, ok? Até o ano de 1500, o território que hoje pertence ao Brasil era habitado por povos nativos, ou seja, por povos naturais dessa terra que se formaram aqui. Eram homens, mulheres, crianças e idosos, que se dividiam em diferentes aldeias e etnias. Alguns desses grupos compartilhavam o mesmo idioma e os mesmos hábitos e costumes. Os estudiosos que se dedicam a pesquisar as origens e as histórias das línguas acreditam que, na época em que os portugueses chegaram, as terras que hoje compreendem o Brasil haviam mais de 2.000 línguas faladas por mais de 2 milhões de pessoas, certo? Então, além dos índios, por volta de 1500, chegaram algumas pessoas diferentes aqui, tá? Pessoas essas que não eram daqui. Chegaram os portugueses, que vieram de Portugal. Então, aí nessa imagem, você pode ver, observar um mapa feito pelos portugueses, tá? Esse mapa mostra a percepção, ou seja, o olhar dos portugueses para o Brasil, tá? Aí tá identificando os navios chegando, porque a única forma deles se deslocarem de Portugal até aqui era de navio.
E aí vai mostrar a fauna e a flora brasileira, que foi algo que chamou muita atenção deles, tá? O que seria a fauna e a flora? A floresta, tá? A fauna seria a floresta, os diferentes tipos de árvores e de plantas. E a fauna? A fauna seria o quê? Os animais, tá? A diversidade de animais que tinha aqui no Brasil. Então, nesse mapa a gente pode observar bem o olhar dos portugueses para o Brasil, ok? Aqui a gente tem algumas questões que é importante a gente aprender, tá? No quadrinho que tem o cachorrinho, tem o nome vocabulário. E embaixo tem a seguinte palavra, etnia. Vamos aprender o que é etnia? Etnia é um grupo de pessoas que compartilham hábitos, costumes e idiomas, tá? Então, uma etnia, os índios são uma etnia, eles têm sua cultura própria, sua forma de viver, ok? Então, embaixo tem algumas questõezinhas para vocês responderem antes da atividade, que diz o seguinte, o que significa nativo, tá? Então, fazendo uma breve explicação, nativo é uma pessoa que é de um determinado lugar, tá? Se eu for para outro país, eu vou encontrar pessoas nativas daquele país. Se algumas pessoas vierem para cá, nós vamos encontrar pessoas nativas do Brasil, ou seja, pessoas daquele lugar, certo? Então, embaixo diz o seguinte, segundo a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, lembra que a gente teve uma aulinha sobre o Dia do Índio? Pois é bom que a gente relembre algumas coisas. Segundo a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, órgão governamental responsável por atender as nações indígenas, há hoje no Brasil 215 comunidades descendentes dos primeiros habitantes dessa terra, que falam cerca de 180 línguas e têm costumes diversos. Pesquise mais sobre um desses grupos e conte aos colegas o que você descobriu. Infelizmente a gente está nesse momento em casa, tá? Mas pesquisem no celular, no computador do papai e da mamãe sobre os costumes desses grupos indígenas, tá? Pesquisem mais sobre os índios, quais índios ainda existem no Brasil, porque nós sabemos que, infelizmente, por conta da chegada dos portugueses, muitas aldeias foram dizimadas, ou seja, acabaram as aldeias indígenas, certo? Com a chegada dos portugueses, tá? Então, continuando na página 282, diz o seguinte, há várias maneiras de estudar os primeiros habitantes do Brasil, tá? Então, acompanhe o texto. Como você estudou na página anterior, os primeiros habitantes do Brasil estavam divididos em vários grupos. Esses grupos possuíam alguns costumes semelhantes e outros diferentes. Uma semelhança é que todo o conhecimento e todas as histórias de um povo eram transmitidos por meio da oralidade, ou seja, as gerações mais velhas contavam para as gerações mais novas todas as informações que conheciam. Isso acontecia porque esses povos não haviam desenvolvido um sistema de escrita. Então, para que as informações importantes não fossem esquecidas, era preciso contá-las. Então, uma forma de não perder a história era contar a história para as outras gerações. A mãe conta para o filho, que vai contar para o seu filho e assim por diante, certo? É por isso que a gente consegue saber das histórias passadas, mesmo sem ter nada escrito, certo? Continuando a leitura, diz o seguinte, mas você deve estar se perguntando, como podemos estudar a história dos antigos povos indígenas do Brasil se eles não deixaram textos escritos, não é mesmo? Um dos caminhos possíveis é a análise de vestígios deixados por eles, e são os arqueólogos que fazem esse trabalho. Esses vestígios são pedaços de armas ou de utensílios que eram utilizados para armazenar alimentos ou transportar objetos, resquícios de habitações de túmulos, ossos humanos e etc. Tá? Então, além de passar as informações de geração em geração, tem muitos artefatos, muitos objetos que eram utilizados naquela época, que ainda hoje são guardados em museus ou ainda são encontrados, tá? Continuando, também podemos entender um pouco mais sobre os povos que habitavam o Brasil no passado, ouvindo as histórias preservadas por seus descendentes. Muitos costumes e modos de viver dos grupos que habitavam o território brasileiro há muito tempo ainda são conservados por seus descendentes,
os indígenas brasileiros de hoje. Então, os índios de hoje ainda propagam essas histórias, ainda falam dessas histórias, tá? Para que a história não morra. Esses costumes foram passados de geração em geração há muitos séculos. Observe as duas imagens abaixo, tá? Então, a gente pode ver tribos indígenas hoje, atualmente, tá? Então, tem uma menininha aí realizando alguma atividade, lavando a mandioca, e um grupo indígena ao lado, né, realizando um ritual próprio da cultura deles, tá certo? Então, agora a gente chegou numa parte muito importante da história, que vai dizer assim: os indígenas que os portugueses encontraram. Então, quando os portugueses chegaram aqui, eles encontraram um povo diferente, o povo nativo desse lugar, certo? Os índios. Então, continue com a leitura comigo, tá? Quando os portugueses chegaram às terras que hoje formam o Brasil, já haviam milhões de pessoas vivendo aqui. Eram povos diversos, mas com algumas semelhanças entre eles. Os portugueses entraram em contato primeiro com os povos que viviam no litoral, como os Tupi. Tinha um povo indígena específico chamado Tupi que morava no litoral do Brasil. O que seria o litoral? A parte que tem o oceano, tá? As praias, ok? Vejam aí embaixo, vai ter na próxima página, certo? Vai ter um mapa e a gente continua a leitura. Esses grupos tinham de semelhante práticas como a caça, a pesca, a coleta de frutos e raízes e a construção de aldeias com grandes casas. E a gente já até tratou desse assunto sobre as primeiras cidades, como que iniciou, e iniciou justamente a partir de quê? Da agricultura e da pecuária, tá? Que foram iniciando as primeiras aldeias e depois povoados e em seguida cidades, tá? Acredito que todos lembrem uma aulinha passada que teve. Então, a maioria era seminômade, isto é, permanecia durante um tempo em um lugar e depois se mudava para outros locais, com mais caça, rios e vegetação. Então, o nômade é aquele humano que vive de lugar em lugar, que não tem uma casa, que não se fixa em um local só. O seminômade, ele permanecia por um tempo. Então, assim, ele não se mudava constantemente, não saía todos os dias, mas ele ficava por um tempo naquele local e depois ele se mudava, tá? Então, alguns já praticavam a agricultura, plantando feijão, milho e mandioca. As diferenças entre esses grupos estavam no modo de se enfeitar, nas pinturas do corpo, no modo de construir as moradias, na linguagem, nas crenças e nos hábitos. Então, cada aldeia tinha seus costumes diferentes, tá? Então, observem esse mapinha ao lado. Ele vai ter uma legenda, certo? Vai ter quadradinhos com as cores e no mapa também vai estar dividido com essas cores. Então, aí a gente vai poder identificar quais os tipos de... quais as tribos, como que as tribos estavam distribuídas pelo Brasil, tá? Então, veja que na região Nordeste, principalmente nessa área onde a gente mora, tá? Tinha os Cariris e os Tupi-Guaranis, tá? Ou seja, eram essas duas tribos principais aqui da nossa região, da região Nordeste, certo? Tanto é que aqui na nossa cidade tem uma rua chamada Índios Cariris, exatamente porque nessa região havia uma tribo chamada Cariri, certo? Então, nós temos uma rua que homenageia essa tribo. Agora, nós vamos iniciar o quê? A atividade. Então, acompanha a atividade para depois responder, ok? Questão número 1. Leia a pergunta abaixo sobre os povos nativos do território, que hoje chamamos de Brasil, e assinale um X na resposta correta. Do que os povos nativos viviam por volta de 1500, quando os portugueses chegaram? Numa parte do texto está dizendo do que esses povos viviam, tá? Questão número 2. Leia as frases a seguir e responda o que se pede. Marque um X, com um X em frases corretas. Aí você vai ter algumas frases e você vai marcar um X na única opção correta, tá? Então, a primeira frase diz o seguinte: os antepassados dos indígenas já viviam na América há 20 mil anos. Está certo ou não? A 2. Quando os portugueses chegaram, não havia nenhum povo vivendo na América. Isso é verdade?
E a próxima diz o seguinte: os primeiros habitantes do Brasil permaneciam em uma única etnia, falavam todos a mesma língua e possuíam os mesmos hábitos. Era assim que se dividia as tribos no Brasil? Então você vai marcar só a correta, tá? Questão número 3. Escreva as definições corretas das palavras abaixo. A diz o seguinte: pintura rupestre, tá? O que significa uma pintura rupestre? Questão B. Etnia. O que significa etnia? E questão C. O que significa seminômade? Todas essas questões nós já discutimos nessa aulinha, tá? E a questão 4 vai dizer: observe as fotos e depois responda o que se pede, tá? Então você vai observar essas fotos e em seguida vai responder a questão. Então a questão diz assim: você percebe alguma semelhança entre o modo como vivem os indígenas retratados nessa foto e o modo como vive sua família? E diferenças? Então você vai observar essas duas fotos e vai identificar quais as diferenças e quais as semelhanças, o que é parecido com os povos das imagens. Porque os indígenas, eles evoluíram como nós, tá? O modo de viver mudou. Então, antes eles tinham um modo de vida, mas com o envolvimento com outros povos, acabou mudando um pouco a cultura deles, tá? A forma de viver. Então, identifica o que se parece e o que é diferente, ok? Então, essas são as questões debatidas hoje. Os primeiros povos nativos do Brasil, como que aconteceu, tá? Quem é que estava aqui no Brasil quando os portugueses chegaram, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, retoma o vídeo, relê novamente o texto, que é muito importante ler novamente, tá? Para entender. Espero que vocês aprendam bastante, tá? E aproveitem a atividade. Então, amanhã a gente volta com a aulinha de geografia. Um beijo e tchau!